Olá, quinto ano, vamos fazer a nossa revisão para a aula de geografia para o simulado? Vamos lá então. No capítulo 10, nós vimos sobre o ambiente ideal para se viver. Então, o que é a qualidade de vida? Será que a qualidade de vida tem a ver com o ambiente em que nós vivemos? Sim, nós estudamos isso, né? Então, nós vimos que alguns fatores colaboram ou cooperam para que o ser humano tenha uma qualidade de vida assim bem boa, principalmente relacionada em alguns aspectos. Um aspecto é o físico, né? Cuidar do nosso corpo, aquilo que nos alimentamos, as atividades físicas, o estado emocional ou psicológico, o estado espiritual e também o social. Então, essas quatro partes, essas quatro fases, né? Está muito relacionado ao bem-estar das pessoas, tá certo? E o meio ambiente em que a gente vive, ela também deve ser muito bom para que a gente possa ter uma qualidade boa. E a qualidade ambiental, não só dentro de casa, mas em todos os lugares que nós estamos, uma qualidade ambiental, quer dizer, dentro de casa ou fora, também deve ser boa para nós termos uma boa saúde. Todo cidadão necessita de um espaço com condições adequadas para viver saudável. Então, nós temos aí embaixo, na página 93, na nossa apostila, algumas imagens, né, de lugares que fazem bem para a nossa saúde ou questões que favorecem ou contribuem para a qualidade de vida. Então, nós temos fatores biológicos e fatores socioculturais. Nós vemos ali saneamento básico, né, saneamento urbano, qualidade do ar, condições habitacionais, né? Condições de trabalho, sistema de transporte, alimentação, tudo isso faz parte dos fatores biológicos. Mas e os socioculturais, então, né? São a preservação do patrimônio cultural, natural. Nós precisamos ter recreação, educação, atendimento à saúde. Nós devemos ter segurança. Todos esses fatores, eles contribuem para a qualidade de vida, né? Todo ser humano. Mas alguns indicadores da qualidade de vida fazem com que a gente procure mais cuidar mais da nossa saúde. Então, para isso, a gente precisa ler notícias, assistir algumas reportagens, né, sobre as condições do ambiente, da cidade. E nós também podemos estar visitando pessoalmente, né, quando nós formos visitar, transitar pelas ruas, pelas praças, pelos parques, sempre verificar se ao nosso redor está tudo bem, se não tem lixo jogado, essas coisas assim. Mas olha só, o que é uma percepção ambiental? Quanto mais uma pessoa reconhece a sua responsabilidade com o lugar onde vive e procura fazer o possível para torná-lo melhor, maior será a sua percepção ambiental. Então, quando a gente começa a olhar, verificar as coisas, a gente começa então a ter responsabilidade pelo lugar onde a gente vive. E quem será que é responsável pelo lugar aonde a gente vive? Quem será que é o responsável? Né? Quando nós falamos então de meio ambiente, nós costumamos afirmar que é o homem que o destrói, né? Mas quem que é esse homem? Será que é só os bandidos? Será que é aqueles que derrubam a mata? Será que são os fabricantes, os comerciantes? Será que são só essas pessoas que são responsáveis pelo ambiente? Não, com certeza não. Ali no texto complementar da página 95 nos diz que essa pessoa sou eu e é você. Somos os indivíduos que compartilhamos os espaços, né? Então, preste bem atenção nessa dica para você não esquecer na hora da prova. Quem que é responsável pelo meio ambiente? Nós, né? Cada um de nós. Pensando na qualidade de vida e o meio ambiente melhor para o homem viver, foi pensado então na arquitetura e foi criada então a bioarquitetura, né? Que são áreas do conhecimento, né? Que tem projetado ambientes mais saudáveis, que favorece a qualidade de vida. A bioarquitetura é um bom exemplo disso, né? Então nós temos alguns prédios, né? O Shopping Jardim em São Paulo, onde foi feito uma estrutura então para que fosse plantada, né? Fosse inserida ali plantas a fim de gerar conforto térmico, acústico, visual. Além disso, essas construções priorizam o uso de materiais locais, nativos e por meio de edificações mais vivas. Nós também temos um campus central de inovação
que é lá em Taiwan, né? Olha só como é que fica. Que tem a foto aí para você, na página 99, nós temos então um conjunto, né, muito lindo, todo ele preservado, então ele é chamado de eco house, né? Os eco houses são aquelas que fazem tudo fazendo parte da ecologia, né? Tudo voltado então ecologicamente correto, digamos assim, né? Um local então que aproveita a natureza, né? Promove condições e meios naturais, né? Energia solar, captação de água, de chuva, né? E então eles fazem isso para que as pessoas consigam viver melhor e aproveite a natureza também, que tem muitas coisas a oferecer. E no capítulo 11, na página 100 da nossa apostila, nós vamos começar estudando sobre a contaminação das águas. E nós vimos na nossa aula como é importante não jogar lixo na natureza para que não faça a contaminação dos rios e não faça a poluição das nossas águas, né? Mas o que significa então poluir? Significa sujar, manchar, corromper, tudo isso acaba então fazendo mal para a nossa saúde, tanto do humano quanto dos animais ou qualquer vida, né, na natureza. Nós vimos alguns tipos então de tipo de poluição e suas consequências. Por exemplo, a biológica. O que acontece com uma poluição biológica na água, né? Ela transmite doença aos seres humanos e animais. E a poluição química? Ela pode causar doenças tanto na fauna, né, aquática, intoxicação, deformação e até mesmo a morte dos animais. E a sedimentar? Ela impede então a passagem da luminosidade da água, impedindo a fotossíntese, prejudicando a alimentação dos peixes e de outros seres vivos. E a térmica? É quando é jogada na natureza a água quente, e isso faz um mal tremendo, né? E a radioativa ou nuclear? Ela pode trazer mutações genéticas e câncer para o ser humano. Nós estudamos também lá na página 104 que falava sobre as marés negras. Mas o que é essas marés negras? A maré negra, então, é o nome dado ao derrame de óleo dos oceanos e mares, né? Decorrente do quê? De algum vazamento, de tubulações submersas durante a extração de petróleo, né? Ou acidente com algum navio que estava transportando o petróleo e acaba, então, derramando nos oceanos e mares. E acaba que essas marés negras, elas acabam vindo para as margens, né, e atingindo muitos animais. As marés negras são consideradas um dos mais graves problemas ambientais das águas oceânicas. Então, nós já vimos vários relatos e no jornal, né, esse ano mesmo a gente assistiu que teve uma poluição muito grande, um derrame muito grande de petróleo nos nossos mares, né? Com a poluição de lixos sólidos, né, é jogado ou deixado jogado, acaba indo de alguma maneira a alguns restos, né, e a embalagem plástica, na qual ficou ali muito pequena para a tartaruguinha que ficou enroscada, a embalagem plástica, ela é considerada um dos maiores agressores, um dos que mais polui a água, né, é a embalagem plástica. Então você pode perceber ali que a tartaruguinha ela ficou presa e ela cresceu, acabou crescendo e o plástico estava estrangulando o casquinho dela. Então o plástico é um dos poluentes mais agressivos então das nossas águas. Nós vimos então sobre a poluição das águas, agora nós vamos ver sobre a poluição, a contaminação do ar. E nós vemos que os ambientes do planeta Terra, eles são compostos por alguns elementos naturais. Quais são eles? A água, que é chamada de hidrosfera, o solo e as rochas, que são chamadas de litosfera, o ar, que é a atmosfera, onde nós aqui estamos respirando, e os seres vivos que neles habitam, que se chama biosfera, né? Então, juntos, esse elemento forma um sistema harmônico, independente, chamado geossistema. Então, aqui está a composição dos elementos naturais da Terra que você precisa lembrar na hora da prova. Então, nós vimos também que a camada onde nós vivemos, né, e respiramos é chamada de atmosfera. É a camada que envolve a Terra, né? Ela é composta por vários gases, né? E ela sempre acompanha a Terra nos seus movimentos no espaço. Ela é
composta basicamente por nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, argônio, vapor de água e outros gases. Então, nitrogênio, oxigênio e outros gases é a maior composição, então, da atmosfera. Dentre as principais fontes de emissão de poluentes, nós podemos destacar dois em específico. Primeiro, quem são? Os poluentes resultantes das atividades humanas e também os poluentes naturais. O que seriam os poluentes humanos? Todos aqueles que o ser humano produz, seja ele em indústria, seja ele em queimada, seja ele em aviões, em carros, tudo aquilo que o homem produz de fumaça, vai acabar indo para o ar. Mas existem também os poluentes naturais, que são de vulcões, tempestades de areia, incêndios florestais que ocasionalmente ocorrem sem ser criminosos, né? São fontes poluidoras naturais. Então, tanto do homem quanto da natureza ocorrem poluições, sim, da atmosfera. Nós veremos então algumas consequências da poluição da atmosfera. Então, quando nós emitimos alguns gases, fumaça, algumas coisas acontecem, acaba tendo as suas consequências. Então, as grandes cidades, onde estão concentrados os maiores geradores de gases poluentes, são os locais que mais sofrem intensamente a consequência dessa poluição. E pode ser que seja prejuízo à saúde humana, como problemas respiratórios, asma, bronquite, doenças relacionadas ao sistema nervoso decorrente de baixa oxigenação no sangue. Pode ser que seja redução da visibilidade da paisagem urbana, devido a uma concentração muito grande de gases emitidos por fábricas e também de veículos, né? Pode ser que nós tenhamos uma diminuição da intensidade da luz solar bloqueada pelos poluentes e sem contar os odores desagradáveis, né? O cheiro que isso tudo provoca no ar e a gente fica passando mal. No capítulo 12 da página 112, nós vimos então sobre o solo e os seus problemas. Nós vimos que as características do solo, a importância do solo, né? Tudo que nós fazemos, nós plantamos, nós colhemos, nós temos as gramíneas, os arbustos, nós construímos a terra, né? O solo serve de abrigo para os animais, também para os seres humanos. É no solo que a gente constrói, cultivamos nossos produtos, né? E o solo é muito importante. Mas será que às vezes o solo não é maltratado e acaba sendo desgastado? E algumas vezes ocorre a erosão do solo. Mas o que é a erosão do solo então? É quando o solo fica descoberto ou a sua vegetação original ela acaba morrendo ou sendo arrancada, né? De repente pode ser por agentes naturais mesmo. E acaba então escoando a terra e ela acaba indo embora porque ela está desprotegida e ela acaba então formando sulcos ou aquelas valas ou valetas, né? E acaba então indo embora e fazendo aquelas valas grandes. Mas o que é a erosão então? A erosão é uma ação natural de remoção, deslocamento do solo, tanto superficial como algumas vezes bem profundamente, que pode em algumas vezes torná-lo esse solo irrecuperável. Imagine só um solo que não dá para plantar mais nada, né? Então, quando é causada por agentes da natureza, a erosão ocorre de forma bem lenta e gradual, provocando então modificações na estrutura do solo, mas nem sempre ocorre dessa maneira. Então, quem são os agentes que fazem com que ocorra a erosão do solo? Pode ser, então, por formas naturais e também pela ação do homem. E nós vimos na nossa apostila que várias são as consequências, na página 116 e 117, nós vemos que várias são as ações que podem ocorrer a formação, então, acelerada da erosão. Mas, felizmente, nós podemos, então, fazer a restauração do solo, tendo alguns cuidados que nós podemos, então, tentar recuperar a saúde desse solo. Nós primeiro precisamos conhecer o estágio que está a degradação, em que o local se encontra. Depois a gente pode verificar se há possibilidade natural do solo de se regenerar. Depois nós precisamos fazer o plantio de mudas, cujas as espécies sejam de crescimento rápido. Além disso, nós podemos observar que o plantio dessas mudas seja no início da temporada, para que facilite o crescimento
e que a área de reflorestamento ela seja novamente restaurada para que ocorra então a fertilização novamente do solo.